Olá! Estou iniciando mais um vlog de leitura neste canal, já é o 7º vlog de leitura e o segundo que eu gravo esse mês de junho, porque eu já gravei no início do mês o de Salem e agora eu tô gravando de Corte de Espinhos e Rosas, que vocês já viram aí no título. Outro vlog de Sarah J. Maas, né? Porque eu já gravei o do último livro de Trono de Vidro e agora estou gravando do primeiro de Corte de Espinhos e Rosas, a nova série da autora que eu estou iniciando. Já iniciei, na verdade. Eu tô organizando uma leitura coletiva desse livro aqui, eu falei isso no vídeo de TBR do mês. É a leitura coletiva do mês de junho do meu grupinho do Telegram e eu estou muito empolgada por esse livro. A leitura, na verdade, começou no dia 20 de junho, mas eu atrasei um pouquinho porque eu tava lendo outro livro que eu queria terminar antes de iniciar esse. Então, tô iniciando hoje, no dia 27. E hoje é um domingo, então eu não tive muita coisa, assim, pra fazer. E por causa disso eu consegui ler bastante. Eu li até a página 121 no momento e estou no capítulo 13. Eu pretendo ler um pouquinho mais hoje ainda, agora são 8 horas, então ainda vai demorar um pouquinho pra eu ir dormir. E dá pra avançar mais nessa leitura aqui, porque como eu tô atrasada no livro, eu quero adiantar o máximo possível pra terminar junto com o pessoal do grupo, ou quem sabe terminar até antes. Então, como eu já li bastante coisa, eu vim aqui conversar com vocês sobre essa leitura. Eu tô lendo o livro pelo Kindle, tá? Tô só marcando ali pra acompanhar também pelo livro físico, mas tô fazendo a leitura pelo Kindle, porque eu comprei o e-book por R$9 na Prime Day com um desconto de 60% num cupom de e-books que tava rolando na Amazon. Então eu fiz esse investimento porque eu sabia que eu ia ler o livro em breve. Eu sabia que lendo pelo Kindle eu ia ler muito mais rápido. E realmente tá funcionando, que eu tô lendo muito rápido. E eu não sei, na verdade, o que pensar desse livro até agora, porque eu não sei exatamente se eu tô gostando dele, sabe? Eu tô um pouco confusa, eu tô estranhando um pouco, porque a escrita da Sarah J. Maas tá muito diferente, na minha opinião, assim, do que tava, né, em Trono de Vidro, do que eu era acostumada. E não é um diferente tão bom, porque eu acho que a escrita dela em Trono de Vidro tava melhor. O que não faz sentido na minha cabeça, porque Corte de Espinhos e Rosas veio depois, né? Ou veio ao mesmo tempo dos últimos livros de Trono de Vidro, não sei direito. Eu acho que ela lançou ali alternando junto com os últimos livros, mas assim, apesar de não lembrar tão bem da escrita dela nos primeiros livros de Trono de Vidro, comparando com o que eu lembro dos últimos livros, essa escrita de Corte de Espinhos e Rosas parece inferior. E isso me causou, assim, um certo choque, porque eu tava esperando que fosse algo melhor, já que, considerando que não é mais a primeira obra da autora, a gente espera, obviamente, uma evolução nesse sentido de escrita. E sobre a história em geral, eu não tô achando muita coisa até agora. Eu já li mais de 100 páginas, né, 121 páginas, mas não tô tendo uma opinião muito bem formada. Também não tô achando que tá lá essas coisas muito promissoras. O pessoal costuma falar que esse primeiro livro realmente é mais fraco e que o segundo já fica extremamente bom, mas eu tava esperando de qualquer forma um alto nível, porque é Sarah J. Maas. Então, muita gente gosta muito dessa série e eu esperava que ao menos eu conseguisse me apegar mais aos personagens, coisa que não tá rolando. Então eu vou contar pra vocês o que aconteceu nesse livro até então. Aqui a gente vai conhecer a Feyre, eu não sei como é que fala o nome dela, mas vou chamar de Feyre, e ela é a mais nova de 3 irmãs. A mãe dela morreu quando ela era criança e tinha 8 anos, e hoje ela vive com o pai e as 2 irmãs mais velhas. A família dela era rica, mas aconteceu uma coisa aí, uma treta, e o pai dela acabou perdendo todo o dinheiro e eles ficaram pobres. Então, eles vivem numa casinha, assim, super humilde, eles passam muita dificuldade, não tem nem comida, assim, pra poder se alimentar direito. E a Feyre acabou assumindo toda a responsabilidade, porque a mãe dela tá morta, o pai dela acabou ficando aleijado por causa dessa situação, né, em que ele perdeu todo o dinheiro. E as irmãs dela são 2 inúteis, basicamente, que é a Elaine e a Nesta, que, se eu não me engano, é a protagonista de Corte de Chamas Prateadas, a outra série da autora. E eu já sei que a maioria das pessoas não gosta muito dessa Nesta, e eu sinceramente entendo por quê, porque eu também não fui muito com a cara dela, ela é muito chata. Na verdade, pra ser bem sincera com vocês, eu nem posso dizer, assim, um personagem que eu fui com a cara, porque por enquanto eu não fui com a cara de ninguém. O pai dela não faz nada pra ajudar as filhas, não se movimenta, não, sabe, reage. As 2 irmãs mais velhas delas são 2 pessoas extremamente fúteis e desagradáveis, e elas ficam querendo gastar dinheiro com roupa, sendo que elas estão passando fome e não fazem nada também, não tentam trabalhar, não tentam ajudar. E a Feyre tem que ficar caçando a comida delas e arranjar a pele de animal pra vender e conseguir algum dinheiro, e ela tem que fazer tudo, sendo que ela é a irmã mais nova. E tipo assim, é num nível que me lembra um pouco as meia-irmãs da Cinderela, né? Só que nesse caso, eu ouvi dizer
dizer que esse livro é um reconto de A Bela e a Fera, então não faz sentido ter alguma coisa a ver com Cinderela. O Cinderela, no caso, seria tipo um Trono de Vidro, que é meio inspirado, assim. Tem um leve aspecto que a autora retirou ali da história da Cinderela. Mas, assim, não encontrei ainda o troço de A Bela e a Fera aqui. Tem um personagem que ele se transforma em um animal bizarro. Ele poderia ser a Fera e a Fairy poderia ser a Bela, mas, assim, só se for esse aspecto mesmo do cara se transformar em fera, porque o resto eu não vi semelhança nenhuma. Só que nesse mundo aqui existem féricos, óbvio, é um livro da Sarah J. Maas, óbvio que teriam féricos, mas a relação deles com os humanos não é muito boa. Antigamente, os humanos eram escravizados pelos féricos e eles conseguiram meio que se libertar do domínio deles, mas nenhum quer encontrar o outro, entendeu? Até porque os féricos costumam matar os humanos, então eles são divididos, em cada um fica no seu território, ninguém perturba ninguém, tá todo mundo de boa, mas existe uma floresta que divide ambos os territórios e é nessa floresta que a Fairy caça a comida, o alimento pra família dela. Então tem um dia que ela tá na floresta caçando e ela encontra um cervo durante o inverno, então tá todo mundo da família dela morrendo de fome, ela não tá achando caça e ela encontra esse cervo, só que na hora que ela vai abater ele, um lobo gigantesco aparece e lá eles têm conhecimentos de que os féricos às vezes assumem formas animais e ela chega a cogitar que esse lobo possa ser um férico, até porque não é impossível que um férico atravesse, né, o limite do território e entre naquela floresta. Então, para não perder o cervo, ela acaba atacando o lobo e mata ele. E aí ela pega, vende a pele do lobo, vende a pele do cervo e leva a carne do cervo para casa dela para alimentar a família. E tudo bem, os dias se passam, ela consegue vender a pele do lobo, a pele do cervo, consegue umas moedas, consegue bastante comida para passar o inverno. Só que do nada chega um férico numa forma animal muito bizarra e gigantesca que invade a casa dela e tá procurando um assassino. E ela descobre que o lobo que ela tinha matado era realmente um férico e que aquele outro férico tava ali em busca de vingança para descobrir quem tinha matado o amigo dele. Então a lei, né, o tratado entre os féricos e os humanos diz que se um matar o outro sem ter sido atacado antes, tem que pagar com a própria vida. Então a Fairy teria, né, que morrer. Só que o férico sugere um acordo para ela, uma brecha na lei, que se ela fosse com ele para um lugar chamado Pritin, eu acho que é assim, que é lá a casa dos féricos, o território deles, e vivesse lá a vida inteira dela, isso pouparia a vida dela, ela não seria escrava nem nada, e ela aceita ir, óbvio, a família dela também insiste pra ela ir. Então ela vai parar na casa desse maluco, que a gente descobre que se chama Tamlin, e eu já sei, tá? Eu peguei spoiler ontem numa live da Rafa, que ela tava lendo partes hotes dos livros e ela leu uma parte dessa série, eu acho que foi desse livro aqui, inclusive, e a menina tava com outro cara. Então eu sei que se rolar alguma coisa com esse tal de Tamlin, eu já sei que eles não vão ficar juntos. E a Sarah J. Maas adora fazer isso, né? Ela fez a mesma coisa em Trono de Vidro, então eu já vou preparada, entendeu? Já não vou shippar eles, mas aparentemente tá rolando sim alguma coisa ali. Ele é uma pessoa meio esquisita. Esse mundo, na verdade, é um pouco esquisito. A gente descobre que os féricos estão com uma máscara pregada na cara, porque uma praga chegou e fez com que a magia deles fosse afetada. Eles não conseguem desgrudar essa máscara de festa da cara. E ao mesmo tempo, essa praga tá matando vários dos féricos e eles não sabem como solucionar. Enfim, tem várias tretas rolando e a Fairy tá meio que tentando descobrir uma forma de voltar pra casa dela, porque ela quer voltar pra casa dela, não quer ficar ali pra sempre, a vida inteira dela. Só que o Tamlin fala pra ela que enquanto ela tá ali, a família dela tá sendo sustentada, né, por ele. Então ele tá mandando comida, alimentos, dinheiro, e eles estão muito mais confortáveis do que quando ela tava com eles. Então eu não sei, na verdade, se ela vai continuar tentando fugir, se ela vai realmente tentar fugir, porque o acordo deles é que ela vai ficar protegida, né, ninguém vai ferir e nem matar ela enquanto ela estiver sob a proteção dele na casa dele. Mas ela é livre pra sair, pra ficar em outra casa, né, em outro lugar do território férico. Só que se ela atravessar a fronteira e voltar pra casa dela, for pro território humano, ela vai estar quebrando o tratado e ela vai precisar morrer. Então é isso que tá acontecendo. Óbvio que já aconteceram várias outras cenas aqui também. Os 3 personagens que mais apareceram até agora foram o Tamlin, o Lucian e a própria Fairy. Então eu não sei o que vai rolar, não sei qual vai ser a trama principal desse livro, não sei se vai ser
esse rolê aí das máscaras, que os féricos estão presos, dessa praga que tá rolando, e uns bichos, uns monstros que estão rodeando ali a casa do Tamlin, porque parece que eles estão ficando ousados e invadindo o território, porque o Tamlin, ele é tipo um príncipe férico, sabe? Ele tá ali num alto patamar, no topo da pirâmide alimentar, e ele é super poderoso, ele consegue se transformar no bichão lá, e inclusive consegue transformar outros féricos em bichos também, em animais também. Então ele parece ser muito poderoso, ser uma espécie de líder, sabe? Então não entendi muito bem ainda todo o rolê político, né? A própria organização da história, mas eu acredito que vou compreender ao longo da leitura e estou curioso para saber quando é que vai aparecer o tal de Rhys, que era o cara que estava na cena hot lá junto com a Feyre. E vamos ver aí se eu vou gostar mais dele, porque dos outros personagens que apareceram até agora, inclusive da própria Feyre, eu não estou gostando lá essas coisas, tô achando assim bem sem sal. Espero que minha opinião mude. Agora eu vou continuar minha leitura, porque já fiz uma atualização bem completa sobre essa primeira parte do livro, e depois que eu ler mais um pouquinho dele, uma parte assim considerável, eu venho aqui contar pra vocês o que tá rolando. Hoje é dia 28 de junho, segunda-feira, segundo dia de atualização desse vlog. Eu comecei a leitura de Corte de Espinhos e Rosas ontem, e gente, olha o céu como tá bonito, do nada. Mas enfim, comecei ontem e hoje eu dei continuidade, né, porque eu tô de férias, então assim, quando eu não tenho que resolver coisa da minha mudança, eu fico com o dia bem livre. Então hoje eu não tive que resolver nada, e atualmente tô na página 251. Ontem eu acabei lendo até a página 157, quando eu atualizei pra vocês eu tava na página 120, mas eu ainda li 30 páginas antes de dormir, então eu avancei bastante já. Hoje também eu já li 100 páginas desse livro, eu pretendo ler ainda mais, tá? Porque ainda tá cedo, são 6 horas da noite. Só que eu vim logo atualizar vocês porque já aconteceu muita coisa desde a página 120, afinal já se passaram 130 páginas, e se eu não atualizasse logo, as coisas iam se perder da minha mente. Não que eu tenha, assim, muita coisa pra comentar com vocês, na verdade, porque ele é um livro meio parado. Eu tenho percebido isso, que não tá acontecendo muita coisa, assim, que parece relevante pro desenvolvimento da história. No máximo, a gente tem ali os dois personagens, né, que tem um interesse amoroso, que é a Feyre e o Tamlin, se conhecendo, interagindo, se aproximando um do outro e tal. Então, como me contaram mesmo, é um livro de fantasia bem focado no romance. E assim, as duas partes mais emocionantes, entre aspas, que rolaram nesse livro até agora, desde a última atualização, foram duas que envolveram tretas. A parte das tretas tá sendo a parte mais emocionante do livro, porque não tem muita coisa acontecendo realmente. A primeira treta aconteceu durante um evento dos féricos chamado Calanmai, que o Tamlin, por ser um grão férico, né, um senhor lá fodão dos féricos, ele tinha que participar de uma espécie de ritual pra fortalecer o poder dos féricos, e era uma coisa assim muito bizarra que não faz muito sentido na minha cabeça, entendeu? Parece que a autora colocou isso ali mesmo só pra colocar uma putaria ali no meio, porque o ritual basicamente é ele beber um troço lá que vai meio que tirar a consciência dele, sabe? Ele vai se transformar em um bicho mais primitivo, uma coisa assim que não é muito ele que tá consciente dos próprios atos. E aí ele vai procurar uma fêmea a que os instintos dele mandarem, tipo, de todas as fêmeas féricas que estão ali no meio, justamente pra servir a esse propósito, e vai copular com esta fêmea para dar poder à Terra. Uma coisa assim extremamente sem sentido na minha cabeça, mas tudo bem, ok. Esses livros de férico, a galera adora colocar umas coisas dessa mesmo, que eu sei. E aí, quando ia acontecer esse evento, o Tamlin e o Lucien falaram pra Feyre ficar longe, né, que ela não poderia participar, que ela devia ficar trancada no quarto dela, porque os dois sabiam que se ela aparecesse, o Tamlin, estando possuído por esse espírito da ragatanga aí, poderia atacar ela, né, poderia escolher ela e obrigar a fazer coisas que ela não queria. Então, eles mandam ela ficar no canto dela, mas eles não explicam pra ela o que vai acontecer, entendeu? Eles só falam que ela não pode ir. E aí, é óbvio que a garota fica curiosa e é óbvio que ela não sabe o perigo que ela tá correndo, então ela vai até lá. Ela acaba sendo emboscada por 3 féricos de outra corte. Então, o pessoal que não é da corte do Tamlin, que é a corte primaveril, eles não usam máscara, porque só o pessoal da corte primaveril que foi pego aí por essa doença, que a pessoa não consegue tirar a máscara do rosto, que eu também achei meio esquisito, mas tudo bem, é criativo de certa forma. E até faz mais sentido aquele brinde lá, que veio com corte de chamas prateadas, que é uma
máscara, porque aquela máscara não fazia sentido na minha cabeça em relação à série, até esse momento que eu entendi aqui do negócio da corte primaveril. E aí, ok, existem as 7 cortes lá diferentonas, não vou lembrar o nome de todas agora, porque enfim, comecei esse livro ontem e eu não decorei tudo ainda que rola nesse universo aqui, mas existem, eu acho que 7 cortes diferentes, e várias pessoas de outras cortes estão ali na mansão do Tanlin naquele dia pra poder comemorar esse evento especial dos féricos, e a Feyre acaba sendo emboscada por 3 féricos comuns, sem serem os féricos fodões, de outra corte, e eles tentam meio que emboscar ela assim, e ela não consegue fugir, fica desesperada, só que no fim ela acaba sendo salva por um férico que ela descreve como o mais lindo que ela já viu na vida dela. Aí eu já pensei quando eu li isso daí, este aí é o tal do Rhys, eu tenho certeza absoluta. Porque assim, gente, não é possível. Se o tal do Tanlin fosse ser realmente o par romântico dela, ela descreveria ele como o mais bonito que ela já viu, ainda que ela não tenha visto a cara dele porque ele tá de máscara. Aí eu desconfiei que esse férico aí que salvou ela, que parece ser mó abusadão, assim, parece ser bem snob, que ele era o tal do Rhys. Eu tive a confirmação mais pra frente, eu já vou contar pra vocês. Mas depois que ele salva ela, ela acaba se misturando com o pessoal da festa de novo, e o Lucien encontra ela, e ele arrasta ela pra mansão e pede pra ela ficar lá e não sair. Ele meio que briga com ela, assim, sabe, dá um carão e fala que ela não podia sair e tal, e aí ela não entende, né, porque ninguém explicou nada pra ela, não sei o que esse povo tem de problema, não consegue explicar as coisas pros outros. E aí depois ele explica pra ela que o Tanlin ia ficar lá possuidão e tal, e que ela ia correr perigo se ela saísse, só que meio que já era tarde, porque como ela passeou ali pelos campos, né, pelo local da festa, o cheiro dela já tava impregnado, então provavelmente o Tanlin ia sentir o cheiro dela e ia querer ir atrás dela. Só que ela passa a noite inteira trancada no quarto e ele acaba não indo atrás dela. Rola lá o ritual inteiro, ele copula com a outra menina lá, só que ela acorda no meio da noite, a Feyre no caso, e ela vai comer no meio da noite, tudo bom? E ela acaba esbarrando com ele no corredor, e ele já tinha passado pelo ritual, mas ele ainda estava possuído pelo espírito da Ragatanga, então ele chega lá, ataca ela no corredor, de certa forma, e ele morde o pescoço dela, do nada ele virou um vampiro, eu não entendi nada, mas tudo bem, a gente tá relevando várias coisas nesse livro aqui, entendeu? Eu tô levando o espírito esportivo, porque se eu for apontar críticas e fizer uma leitura assim, mais dura desse livro, mais cruel, e criticar muito ele, aí eu tenho certeza que eu vou desanimar em relação à série. Então eu quero levar tudo assim o mais de boa possível pra aproveitar ao máximo essa série, porque eu sei que a Sarah J. Maas tem muito potencial, e ainda que esse livro aqui esteja fraquinho, pode melhorar, entendeu? Pode melhorar. Então eu creio, eu tenho fé, e em nome de Jesus o segundo livro vai ser espetacular. Mas voltando aqui pro livro, né, ele ataca ela durante a noite e tal, e a gente já percebe que ele tá meio que caidinho por ela, ou no mínimo ele tá se sentindo ali atraído por ela, porque enfim, né, ele iria escolher ela se ela estivesse lá no meio da galera. E aí no dia seguinte ela chega lá toda afrontosa, mostrando mesmo, exibindo o pescoço machucado, mordido pra todo mundo, pra fazer ele se sentir culpado, entendeu? Pelo que ele fez, só que ele joga a culpa nela e fala que ela deveria obedecer, como se ela precisasse obedecer a alguém, não é mesmo? Ela é uma escrava por acaso? Não é, então ela não precisa obedecer, né, meu filho? Ainda mais quando a pessoa não explica pra menina o que tá rolando. Ai, enfim. Aí depois disso rolam várias coisas, eles se aproximam, assim, viram amiguinhos, mas com aquele negócio, aquele interesse amoroso. E no meio caminho aqui que rolou, eles já até se beijaram, ela entregou uma tela lá, porque ela pinta quadros, e ela entregou uma tela pra ele de presente, não sei o que. Então ok, vamos logo pra parte da segunda treta, que é o que interessa. Então, num belo dia, depois de eles se pegarem fortemente no dia anterior, durante outra festa que rolou também, só que foi o solstício de verão, se eu não me engano, e teve essa festa aí, a Feyre bebeu umas bebidas lá féricas e ficou doidona, e aí o Tanlin também tava se divertindo e tocando lá uns instrumentos que ele toca, e ela tava dançando. Depois eles foram pro lugar isolado, se pegaram, e aí no dia seguinte eles acordam tarde, acordam pra almoçar, se reúnem lá na sala de jantar deles, junto com o Lucien, então lá de boa, conversando, interagindo, tudo na mó paz, e aí do nada chega o invasor.
Eles ouvem passos e eles sentem que tem alguém se aproximando, e aí eles escondem a Fairy com um feitiço e chega o tal do Rhys, que é quem? É o cara que salvou a Fairy lá na festa. Então eu estava certa. Obrigada, meu Deus. E, gente, assim, ó, eu diria que esse Rhys é um desgraçado, entendeu? Porque, assim, ele é muito chato. Ele é muito snob, muito cara de vilãozinho, assim, de ficar ameaçando os outros e tratando ela como um lixo humano, uma pessoa inferior e tal. Só que, assim, gente, não vou criticar este homem, este macho, porque todo mundo gosta dele. E eu, particularmente, adoro um vilão. Então, assim, só esse jeitinho aqui, gente, já fez o quê? Já fez o que o pobre do Tamlin tão bonzinho não fez. Não sei, entendeu? O que vai rolar aqui, o que vai acontecer nesta história pra Fairy ficar com esse Rhys, porque, assim, ela já tá no ponto que ela tá super apaixonadinha pelo Tamlin. A autora já passou mais de 200 páginas desenvolvendo um casal, e não que ela tenha problemas com isso, porque pra quem já leu Trono de Vidro sabe que a Sarah J. Maas, ela não tem medo de passar 3 livros desenvolvendo um casal pra depois falar assim, hahaha, mudei de ideia, não vai ser esse casal, vai ser outro. Então, assim, nada do que ela fizer aqui vai me surpreender. Mas eu não tô conseguindo imaginar como é que ela vai construir outro relacionamento depois de ter, né, feito esse rolê todo aí entre o Tamlin e a Fairy. Não sei se ela vai matar o Tamlin, se ela vai transformar ele no vilão e deixar o outro como bonzinho. Não sei se ela vai transformar a Fairy numa vilã, porque o Rhys, ele parece ser da corte noturna, que pelo que eu entendi aqui é a corte que odeia humanos. Então eles não aceitaram, né, muito bem o tratado que rolou de paz entre humanos e féricos. Eles vivem meio que isolados, assim, das outras cortes e não tem um bom relacionamento, aparentemente. Mas o Rhys parece conhecer o Tamlin há muito tempo. Eu acho que uns anos atrás, talvez, eles até tivessem sido, assim, muito amigos, não sei. Mas, enfim, isso me deixou curiosa e animada pra continuar a leitura, porque deu um sal, entendeu? Deu uma pimenta, deu um tempero pra isso aqui, que tava muito monótono, tava parada a história. Tipo, só tava rolando aquele casalzinho ali se conhecendo e tal, mas cadê a fantasia? Cadê o desenvolvimento? Cadê os plot? Entendeu? Porque a gente sabe que tem uma praga se alastrando aqui por todas as cortes e fazendo pessoas morrerem, né? Pessoas, no caso, não, féricos. Mas não teve muito desenvolvimento dessa praga até agora. Eu acredito que vai ser mais desenvolvida no segundo livro. Porque ontem eu tava numa live com a Jess e o Gabs, e a Jess me falou que o segundo livro desenvolve mais a fantasia, então eu tô acreditando nela. E basicamente é isso, entendeu? Eu dei uma resumida legal aqui pra vocês e contei os acontecimentos mais importantes, porque não rolaria de narrar tudo, porque, como eu disse, tem muita cenazinha, assim, de casalzinhos se conhecendo. E uma coisa também que me incomodou bastante aqui é que esse Rhys, né, o nome dele é Rhysand, mas eu não sei como é que pronuncia isso, então eu vou chamar de Rhys mesmo. Ele tá muito escroto, sabe? Eu gosto de um vilão, só que ele já chegou, assim, humilhando geral, entendeu? Então, assim, em 5 minutos de conversa, ele já humilhou a coitada da Fairy de uma forma que eu fiquei particularmente chateada e muito tocada. Então, ele tem que fazer algo muito incrível pra se redimir, se é que vai ser possível, porque apesar de gostar muito de um vilão, existe um limite muito tênue entre um vilão que você possa gostar e um vilão escroto, um vilão que seja um macho escroto. Então, assim, eu tô com medo deste homem acabar atravessando a barreira, porque só nessa segunda vez que ele apareceu no livro, ele já quase ultrapassou todos os meus limites e acabou com a minha paciência. Então, assim, estou com medo, tá? Porque até o momento eu achei ele um personagem interessante. Não vou dizer que gosto do cara, porque, enfim, ele apareceu 2 vezes. Nas 2 vezes não foi uma aparição, assim, tão agradável. Mas, assim, ele pode se transformar num personagem muito interessante, com uma personalidade muito peculiar, muito difícil, e isso, querendo ou não, é um tipo de personagem que muitas vezes atrai os leitores. Ou ele pode acabar se tornando um personagem que, por mais que vá ser principal ou algo assim, ele já tenha me irritado num ponto em que não vai ter volta, sabe? Então eu tô nervosa, receosa. Também tô com medo, porque eu não sei se eu me apeguei muito ao Tamlin, mas eu acho que se ele for cortado da história, tirado repentinamente, assim, ou alguma coisa do tipo, de forma como se a Sarah J. Maas estivesse mesmo tentando se livrar do personagem pra substituir ele com outro, eu talvez fique um pouco incomodada também. Então, essa passagem aí de um casal pro outro, eu também espero que seja muito bem construída, porque senão vai acabar se tornando um ponto negativo na história. Mas é isso, entendeu? Essas são as minhas considerações até agora. Eu vou continuar a minha leitura. Eu tô lendo o livro pelo Kindle, como eu já falei pra vocês. Eu
já passei de 50% dele, até porque o livro tem 430 páginas, eu já tô na 250. Eu acho que eu tinha falado pra vocês em algum momento que ele tinha 460 páginas, não sei. Ou então eu falei no Instagram, não lembro mais, mas eu falei errado. Ele tem 30 páginas a menos do que eu achava. E agora eu tô marcando aqui, ó, o físico, apesar de estar lendo pelo Kindle, eu tô usando 3 cores de post-it. Um roxo bem clarinho, que eu não sei nem se vocês vão conseguir ver direito, ó, por causa da luz. Mas tem um roxo bem clarinho, um rosa e um azul. E não tem uma divisão de código de cores aqui, tá? É só mesmo porque são as cores da capa do livro. E como vão ter muitas cenas de romance, de casal aqui, eu sabia que eu ia querer marcar muita coisa nesse livro, então eu não queria gastar só uma cor de post-it pra não acabar com os post-its que eu tenho. Então aí dá uma variada. Mas tudo isso que eu marquei até agora, até o momento, foram cenas da Fairy com o Tanlin. Eu não cheguei a marcar ainda as partes desde que o Rhys apareceu. Então eu provavelmente vou marcar cenas deles também, porque eu sei que ele é um potencial aí pra se tornar o casalzinho junto com a protagonista. E é isso então, provavelmente amanhã eu volto pra atualizar de novo esse vlog. E é isso então, amanhã provavelmente eu volto pra atualizar de novo esse vlog e eu vou tentar terminar o livro até amanhã. Então existe a chance de que amanhã eu faça uma penúltima atualização e a última atualização aconteça depois que eu terminar todo o livro e eu vier outro dia aqui arrumadinha pra dar o meu parecer final pra vocês. Oi gente, hoje é dia 31 de julho e eu tô aqui pra finalizar o vlog de leitura de Corte de Espinhos e Rosas. Eu sei que eu tô bem atrasada, eu finalizei esse livro mês passado, né, já faz um mês que eu finalizei ele. E só agora eu tive tempo de vir aqui falar com vocês sobre o que rolou nas últimas páginas, né, que eu li depois da última atualização que eu tinha feito. Na verdade, eu nem lembro onde eu parei. Eu acho que foi naquele momento que a Fairy tava indo embora, talvez, eu acho que é isso. Quando ela estava indo embora da parte férica, digamos assim, e voltando pra casa dela. Mas, antes de voltar a falar sobre esse livro, queria saber se vocês perceberam que eu estou no cenário novo, o que provavelmente vai ser o cenário novo do canal, porque eu tô no apartamento novo e é aqui que eu vou gravar vídeos a partir de agora, na minha poltroninha, com os meus livros aqui do lado. Não temos livros aqui atrás, aqui é uma parede. Na verdade não é uma parede, é um fundo de uma estante que tá aqui atrás, mas eu vou colocar ainda uns quadros aqui, algumas coisas de decoração. Não tá pronto ainda, não tá finalizado, mas já tá bom o suficiente pra eu poder gravar aqui pra vocês. E falando então sobre Corte de Espinhos e Rosas, como eu disse, eu acho que na última atualização eu tava nessa parte em que a Fairy, né, volta pra casa dela, o Tanlin manda ela embora. Eu entendi que a vida dela meio que tava correndo perigo, mas foi uma coisa muito difícil, assim, de acontecer em livro, de a protagonista simplesmente ir embora. Então eu já imaginava que a Sarah J. Maas teria alguma carta na manga, teria algum motivo por trás daquilo tudo. E na verdade me surpreendeu porque eu não esperava o que aconteceu aqui. Eu sabia que esse livro era baseado aí em A Bela e a Fera, mas eu não tava conseguindo achar muitas relações entre o livro e o conto de fadas. No máximo ali que eu tinha comentado com vocês, se eu não me engano, o fato do Tanlin se transformar ali em um animal. Então isso poderia ser a fera, né? Mas enfim, era só isso mesmo. Só que por trás disso tudo existia uma maldição, que eu acho que é a parte em que o livro é realmente baseado em A Bela e a Fera. O Tanlin, então, ele foi amaldiçoado e ele precisava que um humano dissesse que amava ele pra poder quebrar essa maldição. E ele mandou a Fairy ir embora do reino dele, acho que 2 dias antes de acabar o prazo que ele tinha, né, pra que alguém se declarasse pra ele. E ela pensou em vários momentos antes de ir embora, inclusive no momento que ela tava indo embora, em falar que amava ele. Eles já estavam ali meio que num relacionamento, digamos, estavam se envolvendo. E ela pensou em dizer isso pra ele, se eu não me engano ele disse isso pra ela, só que ela não disse. Então ela foi embora, ela tava acreditando, né, que um dia voltaria e tal, que ele iria atrás dela. Mas quando ela chega em casa, ela descobre que a família dela tá muito bem, tá, tipo, vivendo como pessoa
pessoas ricas mesmo, e que a memória deles, como o Tanlin tinha falado, foi alterada pra eles acreditarem que ela tava passando um tempo na casa de uma tia-avó rica, um negócio assim. Só que existe um porém. Uma das irmãs dela, no caso a Nesrin, não foi enganada, ela conseguiu ver por trás desse feitiço, alguma coisa assim. E, enfim, ela não foi enganada, e quando a Fairy chegou lá, ela tava mantendo o teatrinho, mas depois, quando as duas ficaram a sós, ela falou que ela sabia a verdade, sabia que a Fairy não tinha ido coisa nenhuma pra casa de uma tia-avó, que elas não tinham uma tia-avó, e que inclusive ela tinha tentado ir atrás da Fairy, mas não tinha dado certo. Então, pela primeira vez nesse livro, as duas têm uma conversa mais franca e uma relação mais próxima do que a gente esperaria de irmãs. E a Nesrin, inclusive, apoia que a Fairy volte, né? Porque ela não tava feliz ali, ela queria realmente voltar pra ficar com o Tanlin no mundo dos féricos. Então, alguns dias depois, uma semana, eu acho, não sei muito bem se foi uma semana, se foi um mês, mas um tempo depois a Fairy acaba tomando essa decisão de voltar pra lá. Então, ela reúne as coisas dela e tenta atravessar de novo a barreira. Só que quando ela chega lá, né, na casa do Tanlin, tá tudo revirado, tudo jogado no chão, não tem ninguém na casa, ela fica, tipo, desesperada. E aí ela descobre através da moça, né, que cuidava lá da casa, que ainda tá lá, mas já tá de saída, inclusive, que todos eles, o Tanlin e o Lucien também, foram levados por uma mulher que é extremamente poderosa. Ela é como se fosse a rainha deles, digamos assim. E a mulher lá conta pra Fairy todo o rolê lá da maldição, a treta toda que aconteceu, que eu não vou falar aqui pra vocês porque é muita coisa. Mas no fim, a Fairy decide que vai resgatar ele, que vai salvar ele, mesmo sendo uma humana, mesmo não tendo poderes, mesmo que todas as chances, né, estejam contra ela. E ela decide que vai invadir esse lugar lá. Então ela pede pra moça levar ela até o lugar, né, onde eles estão sendo mantidos praticamente como prisioneiros. E é aí, meus amigos, que começa a parte verdadeiramente boa desse livro e que fez todo o resto valer a pena. Não que o resto do livro seja ruim, em nenhum momento eu achei o livro ruim. Eu tava achando ele bom, mas nada além disso, sabe? Não tinha aquele toque Sarah J Maas que a gente tanto gosta. E esse finalzinho eu já senti um pouco mais disso. Eu acho que o segundo livro tá prometendo bastante, principalmente por essa segunda metade desse livro aqui. Então a Fairy, ela vai tentar fazer essa missão impossível, e logo que ela chega lá, na verdade ela é capturada. O objetivo dela era entrar furtivamente e tentar sobreviver, porque ela sabia que se ela fosse pega, ela tava ferrada, mas ela acabou sendo capturada logo de cara, e ela foi levada até a Amaranta, que é a rainha lá que fez o acordo com o Tanlin, né, que jogou meio que a maldição nele, e que na verdade tudo isso era porque a Amaranta queria pegar o Tanlin e ele não queria. Aí ela pegou e jogou essa maldição nele. Foi isso, basicamente. Dor de cotovelo. Depois que a Fairy é levada até a Amaranta, elas conversam, né, obviamente, e a Amaranta fala que achava que já tinha matado a verdadeira Fairy, mas eles descobriram que não. Por quê? Quando o Rhysand, né, foi até a casa do Tanlin um tempo atrás, e eu não sei se eu cheguei a comentar sobre esse evento em específico com vocês, eu já tinha comentado que eu achava que a Fairy tinha encontrado o tal do Rhys, que eu sei que vai ser a outra ponta, né, do triângulo amoroso nesse livro, mas eu não sei se eu cheguei a comentar da última aparição dele na casa do Tanlin, porque ele apareceu naquele evento lá que teve, que o Tanlin virou um bichão louco e queria fornicar com a Fairy do nada, mas ele também apareceu em outro momento depois disso. Ele foi até a casa do Tanlin e a Fairy meio que tava lá junto com o Tanlin e o Lucien na sala de jantar, enfim, comendo, e o Rhys chegou bem na hora. Então eles tentaram ali esconder a Fairy e fazer com que ele não soubesse que eles estavam abrigando uma humana na casa deles. E agora que eu já li o livro inteiro, faz sentido isso, porque o Rhys, ele é meio que um servo da Amaranta, sabe? Ele precisa fazer tudo o que ela ordena. Inclusive, ele é bem conhecido no reino, assim, por causa disso. Então, se a Amaranta descobrisse que o Tanlin tava abrigando uma humana na casa dele, ela poderia fazer alguma coisa contra a Fairy, porque poderia significar, né, que ele iria conseguir quebrar a maldição antes do prazo. Então, era importante que eles conseguissem esconder a presença da Fairy e do Rhys, mas ele acaba descobrindo que ela tá lá. Só que quando ele pergunta o nome dela, ela mente e fala o nome de outra garota da vila onde ela morava. Então, quando o Tanlin manda ela embora de lá, é justamente
justamente pra proteger ela, porque ele já imaginava que o Rhys iria contar pra Amarantha e que a Amarantha iria mandar alguém lá pra matar ela. Então, quando a Feyre finalmente chega ali de frente pra Amarantha, ela descobre que eles foram atrás da garota que ela tinha dado o nome como se fosse o dela, e que eles torturaram e mataram ela, inclusive o corpo da menina tá ali estendido, e ela já percebe que o negócio ali tá azedando pro lado dela, só que acaba surgindo um acordo entre as duas, e a Feyre consegue que a Amarantha prometa que caso ela consiga cumprir 3 missões, né, 3 desafios que a Amarantha vai propor pra ela, em troca ela solte o Tamlin e liberte todo o povo dele. Então elas fazem esse acordo, e essa parte assim dos desafios é a parte com certeza que eu mais gostei desse livro. É simplesmente incrível, eu adoro quando as protagonistas são tipo desafiadas a fazer alguma coisa muito difícil e elas estão correndo risco de vida e elas precisam se superar. Então foi uma parte que eu realmente vibrei muito, eu fiquei totalmente fissurada no livro e eu li muito rápido essa segunda parte, essa segunda metade dele. E obviamente a vida da Feyre não seria muito fácil ali no calabouço, né, da Amarantha. Então ela é mantida meio que como prisioneira, numa cela, em condições não muito boas, assim, de vida. Ela também é obrigada a limpar o lugar, fazer tarefas domésticas, porque apesar de ter feito esse acordo com a Amarantha, obviamente a bruxa lá, a vaca, arranjaria alguma forma de dificultar a vida dela e de colocar umas coisas ali pra atrapalhar mesmo e ter certeza de que ela não ganharia. Então o primeiro desafio que a Feyre tem que passar é sobreviver a uma minhoca gigante, basicamente. Então ela é colocada meio que num labirinto, como se fosse assim uma toca de minhoca, e a minhoca tá atrás dela, tá querendo acabar com ela, matar ela, e ela precisa fugir e arranjar um jeito de matar a minhoca. Então é uma parte assim que eu achei muito legal, muito criativa também, a forma como ela fugiu, a forma como ela matou a minhoca, enfim, eu gostei bastante dessa parte. Já o segundo desafio, ela teve uma pequena ajudinha, né, do Rhys, ali por baixo dos panos mesmo, e o segundo desafio era que ela ia ser colocada num túnel, meio que assim, um negócio descendo, como se fosse um elevador, sabe, lá pra baixo da terra, e o Lucien, inclusive, foi feito prisioneiro pra fazer parte desse desafio, então ele tava numa cela em que ia fechando e tinha espadas, uma coisa assim, eu acho que ele ia morrer espetado. Pelo que eu entendi era isso, e antes de que a cela se fechasse e o Lucien morresse espetado, a Feyre precisava resolver um enigma, meio que isso, então ela tinha algumas opções e precisava escolher a que fosse certo. Só que ao longo do livro a gente percebe que a Feyre não sabe ler muito bem, o Tamlin até tenta ensinar ela também, aproveita o tempo que ela tá ali na casa dele pra tentar aprender, mas ela não é uma expert, ainda mais sob pressão, tendo que ler aquelas frases, entender, interpretar e escolher a resposta certa antes que o amigo dela morra. Então ela fica muito indecisa, só que quando ela pega assim numa das alavancas, né, pra escolher a opção, ela sente um choquezinho na mão dela e ela percebe que o Rhys tá ajudando ela, então ela vai pegando de alavanca em alavanca, e como ela vai recebendo esse aviso, né, de que não é a certa, ela acaba descobrindo a verdadeira alternativa e tudo dá certo, então ela consegue vencer o segundo desafio. Só que assim, essa ajuda do Rhys, ela não veio de graça. Ele só ajudou ela basicamente porque os dois tinham feito um acordo um pouco antes, porque depois de completar o primeiro desafio, ter derrotado a minhocona lá e tal, a Feyre acabou quebrando o braço, né, machucando o braço, e ela não tava em condições alguma de continuar fazendo o resto dos desafios ali, acabar morrendo de infecção antes disso. E obviamente a Amarantha não ia ajudar ela, não ia dar nenhum tratamento médico, nenhum remédio, nem nada do tipo. Então o Rhys faz um acordo com ela, que é de que ele curaria o braço dela, mas em troca, se ela sobrevivesse a tudo aquilo, né, se tudo desse certo no final, ela teria que passar 2 semanas por mês lá na corte noturna junto com ele. Aqui eles estão na corte primaveril, eu acho que é a do Tamlin, não lembro. Só que a Feyre, obviamente, barganha e acaba que o acordo deles fica de que ele vai ajudar ela, mas ela vai ter que passar 1 semana por mês na corte dele. Então foi por isso, né, que o Rhys ajudou ela naquele momento do segundo desafio, porque também era do interesse dele que ela vencesse.
aparece. E além de tudo, em um outro momento, quando ela tá na cela dela, o Rhys aparece e ele conversa um pouco assim com ela. E ele conta que ele também não gosta da Amaranta e que o objetivo dele é realmente destruir ela. Então a gente fica sabendo que ele meio que joga pros dois lados, sabe? Ele não é aliado da Amaranta. E assim, nos intervalos, né, em que vão acontecendo esses desafios, a gente também vai acompanhando um pouco da questão amorosa do livro, do romance, né, da história. A gente percebe que realmente tem uma aproximação do Rhys e da Feyre, não por parte dela, mas por parte dele, na verdade, porque ela não vai atrás dele, é ele que vai atrás dela. Ele fica meio que exibindo ela nas festas em que a Amaranta dá, nos intervalos entre os desafios, porque os desafios não são um atrás do outro, sabe? Tem um tempo que passa entre eles. E parece que ele tá tentando cutucar o Tamlin, ou talvez cutucar a Amaranta, não sei. Mas ele fica exibindo a Feyre e ele chega até mesmo a drogar ela, o que é uma coisa que eu achei, assim, bem pesada, bem desnecessária, muito, muito errada, com certeza. E é uma coisa, assim, que não dá pra passar pano, sabe? É um tipo de atitude que você já fica, tipo, esse cara é um lixo. Mas o pessoal lá do grupo do Telegram, que participou da LC, jurou de pé juntos que eu vou amar o Rhys daqui pra frente nos próximos livros. Vamos ver aí que eles me prometeram, né? E vamos ver se vai rolar ou não. Eu não apostaria minhas fichas nisso, porque eu peguei um certo ranço dele nesse primeiro livro. Mas vamos ver aí, não vou dizer que dessa água não bebereis, porque vai que bebereis. Inclusive, já até saiu um beijo do Rhys e da Feyre aqui nesse livro. O beijo eu achei até que justificado, porque foi um beijo, assim, não concedido, né? Ela não aceitou, mas o motivo pelo qual ele fez isso foi justificado, porque tava ali numa festa, a Feyre e o Tamlin estavam juntos, meio que numa dispensa, num lugarzinho ali separados, porque eles não podem ter contato um com o outro. O Tamlin ainda tá sendo obrigado, né, a ficar ao lado da Amaranta por causa da maldição e do rolê todo. Inclusive, o que a Feyre tá fazendo é justamente pra poder libertar ele, mas eles não podem ficar próximos um do outro, não podem conversar. Eles mal se viram durante esse tempo todo que ela tá ali, então eles conseguem ali escapar juntos e vão pra uma espécie de dispensa, um depósito, eu não sei muito bem, e eles começam a se pegar. Só que a Feyre tá com o corpo todo pintado de tinta, porque o Rhys, toda festa que tem, ele manda que pintem o corpo dela com umas tintas, e inclusive escolhe as roupas dela também e tal. Então, quando o Tamlin agarra ela, ele deixa a tinta toda manchada, toda com marca de dedo. E o Rhys, ele percebe o que estava acontecendo, então ele chega lá e interrompe os dois e fala que a Amaranta tá vindo. Então o Tamlin se manda, vai embora pra eles não serem pegos no flagra. E antes da Amaranta chegar e abrir a porta ali do depósito onde eles estão, o Rhys pega e agarra a Feyre e beija ela também, pra que a Amaranta pense que as marcas que estão no corpo dela da tinta, né, que ficou toda manchada, é por causa do Rhys e não por causa do Tamlin. Então é esse o motivo. Eu achei um motivo, assim, plausível. Ok, um beijo para salvar sua vida. Tudo bem, perdoável, entendeu? Mas enfim, voltando pro que interessa, que é a parte dos desafios. O terceiro e último desafio, é claro que a Amaranta não deixaria a Feyre vencer, então ela bota um verdadeiro desafio mesmo pra ela perder, que é simplesmente matar o Tamlin. Mas como é que funciona? Ela colocou 3 pessoas com capuzes na cara na frente da Feyre, deu uma faca pra ela e falou: mate as 3 e você ganha. Então a Feyre, ela realmente mata as 2 primeiras pessoas, só que quando ela chega na terceira e tira o capuz, tá ali o Tamlin. Pois é, começa aquele drama, eu não sabia o que ia rolar, o que ia acontecer, meu Deus do céu, eu estava nervosa. Só que Sarah J Maas tinha uma carta na manga, entendeu? E a Feyre também, porque ela lembra de um negócio, uma passagem aí, algo que contaram, que disseram pra ela, uma coisa dessa, eu nem sei direito do que ela lembra, mas ela lembra de algo que falava que o Tamlin tinha coração de pedra. E aí ela pega e realmente enfia a adaga no coração dele, só que ele não morre, porque ele tinha o tal coração de pedra, um negócio desse. Mas ela cumpre o desafio, ela vence, e a Amaranta ataca ela. No fim, obviamente, eles acabam conseguindo derrotar a Amaranta. Mas assim, pra não dizer que tudo terminou bem, que tudo terminou perfeito, a Feyre acaba entre a vida e a morte, porque antes de matarem, né, a Amaranta, ela já tinha machucado ela bastante, acho que ela quebrou a coluna dela, uma coisa dessa, então a Feyre tava morrendo. E pra que ela não morresse, todos os féricos ali reunidos, os grão-féricos, né, que era o pessoal que tem um poder maior, eles decidem transformar
transformar ela em uma férica. Então é nesse momento que a Feyre deixa de ser humana e quando ela acorda, já no finzinho desse livro, ela já é uma férica. Ela vai embora pra casa com o Tamlin e com o Lucien. E assim, é um final de história que pra mim é fechado, entendeu? Você derrotou o vilão, você cumpriu a sua missão, você tá ali com seu par romântico, então terminou tudo bem, tudo feliz. Se esse livro aqui fosse único, ele já seria bom pra mim. É um livro 4 estrelas, que foi a nota que eu dei. Eu fiquei um pouco em dúvida entre 3,5 e 4. Eu queria um 3,75, porque o início é meio arrastado, meio sem propósito, mas o final foi muito bom, então eu decidi que merecia as 4 estrelas. E com certeza funcionaria muito bem como um livro único, mas já que a Sarah J. Maas decidiu aí dar continuação pra essa série com outros 2 livros, né, e depois mais ainda, porque nem é mais uma trilogia, agora já é uma série maior. Vamos ver aí depois, quando eu fizer a leitura do segundo livro, eu vou conferir se prestou ou não prestou, se foi uma decisão boa ou se não foi. Eu acho que no fim foi uma escolha acertada da autora, porque todo mundo fala muito melhor do terceiro e do segundo livros do que desse primeiro. Então, se a autora conseguiu evoluir e melhorar a série nos próximos livros, então que bom que ela escreveu essas continuações. Eu decidi fazer essa atualização logo e finalizar esse vlog de leitura nesse momento justamente porque eu queria fechar esse vídeo aqui sem saber o que esperar, o que eu acharia do segundo livro. Então eu vou começar a leitura dele em breve. A gente decidiu, o pessoal do grupinho do Telegram, continuar lendo a série. Inclusive era pra eu ter lido esse segundo livro agora, esse mês de julho, mas por causa da minha mudança e tudo que tá rolando na minha vida atualmente, eu não consegui fazer a leitura dele. Então eu vou priorizar pra ler logo ali no início de agosto e quem sabe o terceiro e último livro no final do mês, mas deixando no máximo ali pra início de setembro. Não sei se vou fazer vlog de leitura de Corte de Névoa e Fúria, tá? Porque falam muito bem desse livro e eu acho que seria legal gravar um vlog de leitura dele, mas eu não sei se vocês querem, então comentem aqui embaixo caso vocês queiram um vlog de leitura do segundo livro da série Corte de Espinhos e Rosas, porque se vocês quiserem, com certeza eu vou gravar. Eu tô amando gravar vlog de leitura e eu acho que é um exercício muito bom pra eu sempre estar refrescando a minha mente sobre o livro, sabe? Não esquecer a história. Comentar sobre ele tão detalhadamente como eu faço nesses vlogs acaba me ajudando a memorizar melhor o que eu li. Então é uma experiência incrível, além de que é ótimo poder fazer uma leitura e comentar com as pessoas sobre ela, nem que seja indiretamente através de uma câmera. Então, se vocês gostaram desse vídeo de Corte de Espinhos e Rosas, por favor, comentem aqui embaixo e me digam se vocês querem vlogs de leitura do resto da série, né? Porque se eu gravar do segundo, com certeza eu vou gravar do terceiro também. E é isso, gente! Fiquei muito, muito feliz com o resultado dessa leitura. Eu tava com o pé atrás com essa série, tava com muito medo de não gostar, mas acabou que deu tudo certo e foi uma experiência boa também. Eu acho que a Sarah J. Maas é uma autora incrível e que eu quero ler tudo que ela publicar, porque até hoje eu não tive nenhuma experiência que fosse ruim ou até mesmo mediana. Todas foram de bom pra incrível. Esse foi o resultado final aqui, ó, de post-its no meu livro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele está muito marcadinho, ó, eu coloquei vários. Isso aqui é só marcando mesmo as cenas de romance. Eu acho que eu marquei também algumas cenas de ação, principalmente dessas cenas do desafios, que eu gostei bastante, mas a maior parte dos post-its mesmo é pra marcar cenas de romance, que é o que mais tem na primeira parte desse livro. Não tem uma divisão de cores, eu acho que eu já tinha explicado isso pra vocês, eu só misturei mesmo pra ficar coloridinho, combinando com as cores da capa do livro, e eu acho que ficou muito lindo. Eu utilizei um lilazinho bem clarinho, um rosinha e um azul. E vamos ver como é que vai ser a minha divisão de cores no próximo livro. Estou bem ansiosa para descobrir. Sem mais delongas então, porque essa atualização já ficou muito grande. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Lembrem-se também de me seguir pelas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela para vocês e tem link de acesso para eles no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Caso vocês queiram comprar alguma coisa na Amazon, no Submarino, na Shoptime ou na Americanas, por favor, utilizem o meu link, que sempre fica aqui embaixo no box de descrição, que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais
mais por isso. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho e patrocinarem aqui o canal sem gastar nenhum centavo. Então, por favor, na hora de fazer suas compras, lembrem-se de mim. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!